pessoal, eu sou André Barbieri, aqui do nosso Casa Marx Entrevista, esse programa que a gente lançou nos 10 anos do Esquerda Diário, que compartilha aqui os nossos programas audiovisuais com outras edições, como Falando em Marx, Feminismo e Marxismo, o próprio site do Esquerda Diário, o nosso Chat Marx, todo esse conglomerado de instrumentos para a gente desenvolver as ideias do marxismo, colocar essas ideias, né, do socialismo na ofensiva. Claro que para todos aqueles que quiserem colaborar com a gente, nós somos parte do Instituto Casa Marx. Ali tem um link para colaboração para todos aqueles que quiserem nos ajudar, no casamarx.com.br. Fica aí também um convite para todos participarem dessa campanha financeira que está ligada com a ideia de expandir as Casas Marx, né, as sedes do Esquerda Diário, por todo o país. Aí já começando com os projetos concretos que a gente está tendo no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. A gente aqui já fez algumas entrevistas, né? A gente já entrevistou o Rubens Savaia, entrevistamos o Murilo Vanderlan, também o professor Daniel Bell, e agora nós estamos com uma presença também muito especial aqui com a gente, que é o professor Igor Fuser, né? Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, que é doutor também em Ciência Política pela USP, que é especialista nos debates sobre a América Latina, sobre temas internacionais, a questão energética e do meio ambiente, e veio aqui também fazer uma conversa com a gente sobre esses temas. Bom dia, Igor, tudo bem? Como você está? Bom dia, André, tudo bem? Espero que com você também. Eu quero agradecer ao convite da Casa Marx para estar aqui nesse espaço, conversando sobre assuntos importantes do momento. Quero, antes de tudo, André Barbieri, deixar um elogio registrado aqui a você, ao seu livro, né? Você acaba de lançar um livro interessantíssimo sobre a China, né? Sobre vários aspectos da inserção da China no mundo e também sobre o sistema político-econômico na China, o modo de produção na China, um livro que abre muitos debates, dá uma contribuição muito grande ao pensamento crítico brasileiro e latino-americano, né, na abordagem desse tema da China. Tá? É um prazer estar aqui, vamos conversar. Muito obrigado, professor Igor, pelo elogio, é um prazer meu de estar aqui conversando com você. A gente recentemente teve o lançamento do livro da China lá na UFBC, que foi muito bom, foi um prazer compartilhar esse espaço com você, com a professora Valéria Ribeiro também. E aqui também quero ouvir você sobre esses temas tão importantes, né, sobre o Brasil, sobre a América Latina, que você veio pesquisando. Pude ler alguns artigos seus que você veio publicando, achei todos muito interessantes para pensar de maneira crítica a situação internacional nessa era convulsiva que a gente está vendo, né, do Trump 2.0, e os impactos, né, do imperialismo norte-americano aqui sobre o nosso subcontinente. Eu queria até começar com essa ideia, né, para ver sua opinião, Igor, porque essa nova era Trump, ela vem apresentando muitos desafios, né, para a América Latina. Ela representa um novo ponto de tensão para o nosso subcontinente, porque ele parece querer exacerbar, né, esses contornos clássicos da conduta do imperialismo norte-americano, né, de controle político da América Latina, inspirado, né, na política expansionista de figuras presidenciais anteriores, né, dos Estados Unidos, como é o caso do William McKinley, que o Trump cita, né, nominalmente, ou a própria doutrina Monroe, né, que ele quase que expande para uma nova versão mais atual. Então eu queria saber o que você acha sobre esse aspecto, né? Como é que você vê essa atitude dos Estados Unidos com o Trump e as relações que ele busca estabelecer aqui com a América Latina? O Trump, claramente, ele está tentando redefinir as relações dos Estados Unidos com a América Latina num sentido completamente retrógrado, como quem está tentando fazer o relógio da história voltar para trás. O Trump está querendo trazer de volta uma relação que existia na época do imperialismo, do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. É claro que o imperialismo estadunidense sempre se fez presente, né, de uma forma decisiva na América Latina,
né? Mas nós não vivemos hoje, né, a situação, por exemplo, em que se encontrava a América Central no início do século XX, né, uma América Central que foi transformada na prática numa colônia dos Estados Unidos, né? Você falou da doutrina Monroe, do presidente Mackenzie, me lembro o presidente Theodore Roosevelt, um outro presidente, não o Roosevelt da Segunda Guerra Mundial, do New Deal, mas o Theodore Roosevelt, tio desse outro, que tinha a política do porrete grande, de tratar os países, especialmente da América Central, ali na base da cacetada, né? O que o Trump está querendo é estabelecer uma relação neocolonial com a América Latina, uma relação de submissão completa da América Latina aos Estados Unidos, da América Latina se tornar literalmente um quintal dos Estados Unidos, né? O termo que eles usam, né, de uma forma pejorativa em relação à América Latina, né, o Trump está querendo transformar isso em algo literal, né? Lembrar o que é um quintal. O quintal é um lugar onde o dono da casa vai buscar recursos, ele tem ali uma horta, tem ali um pomar, né? Então é isso que eles querem da América Latina, né? Um lugar onde eles possam dominar completamente, né, e exclusivamente, né? O Trump está tentando anular, ele sinaliza pelo menos que vai tentar anular qualquer margem de autonomia para os povos, para os países, né, da nossa região, né, e ali banir, bloquear completamente a presença de potências rivais dos Estados Unidos, como é hoje o caso da China, né? Eles querem a América Latina como uma reserva exclusiva dos Estados Unidos, uma reserva de poder, uma reserva de recursos, uma reserva de riquezas, né? Uma reserva que seja só dos Estados Unidos, sem a presença de nenhuma outra potência, né, externa, né, para utilizar a América Latina na grande luta dos Estados Unidos, a grande disputa, que é a disputa com a China, uma disputa pela hegemonia mundial, né? O que o Trump quer? Ele quer os nossos recursos, ele quer se apoderar completamente dos recursos naturais da América Latina, né? O petróleo, os produtos agrícolas, os minérios, né? O cobre do Chile, né? O lítio da Bolívia, do Chile, da Argentina, né? Enfim, né? Ele quer os nossos recursos e ele quer controlar o nosso mercado interno, né? Nosso mercado para se tornar uma reserva exclusiva dos produtos manufaturados dos Estados Unidos, dos produtos de alta tecnologia, né, de empresas como a Tesla, né, das grandes empresas da área de informática, né? Então, sem precisar disputar a América Latina com os chineses, né, que a briga é essa. Então, o projeto do Trump é um projeto de pilhagem da América Latina, de saqueio desenfreada, e, é claro, de uma exploração ainda maior da classe trabalhadora latino-americana, dos povos da América Latina, né? E eles querem conter a influência da China, eles estão muito preocupados. A China hoje é o principal parceiro comercial da maior parte dos países da América Latina. A China cada vez mais é também um investidor, exportando capitais, marcando sua presença, né, inclusive física, com empresas na América Latina, né? Tudo isso ameaça, né, a ideia que os Estados Unidos têm da América Latina como uma área ali, um puxadinho deles, um quintal, uma área exclusiva, né? O nosso papel, né, diante disso, né, para mim é muito claro. O nosso papel é, antes de tudo e acima de tudo, resistir, né? Resistir como sempre resistimos, como os povos da América Latina, né, sempre lutaram contra o domínio estrangeiro, contra o domínio imperialista, né, e conseguindo a duras penas ao longo de, né, mais de um século de luta após a independência, né, uma relativa autonomia, uma margem, né, que às vezes é maior, às vezes é menor, de autonomia, que agora estão tentando anular. Então, nós temos que defender a nossa autonomia, defender a nossa independência, né, e, é claro, né, sem que isso signifique a gente se alinhar com o outro dos Estados Unidos, o inimigo dos Estados Unidos, que é
a China, né? Nós não precisamos e não devemos tomar partido nessa luta entre os Estados Unidos e a China, né? Porque consideramos que nenhum dos dois lados representa os nossos interesses. O alinhamento com os Estados Unidos, evidentemente, é impensável, né? Quer dizer, só mesmo os setores da política brasileira e da economia brasileira que não tem nada a ver com o Brasil, né? Setores ali a serviços de interesses estrangeiros são capazes disso, né? Mas também a gente pode depois, mais adiante na conversa, entrar em pontos mais específicos, né? Também não é o nosso papel tomar partido na luta entre os Estados Unidos e a China. O nosso papel é definir quais são os nossos interesses nesse jogo de poder geopolítico que existe hoje no mundo, né? E agir com autonomia, com independência. Sim, muito bem. Eu assino embaixo essa posição de independência que você mencionou aqui, Igor, até porque justamente é um grande desafio de um pensamento marxista na nossa época é pensar uma política independente da classe trabalhadora que não faça o jogo, né, dessas disputas geopolíticas que a gente vê hoje, em especial a disputa entre superpotências, no caso dos Estados Unidos, que vem sendo já há algumas décadas essa potência imperialista hegemônica no mundo, agora num declínio, e a superpotência capitalista em ascensão, que é o caso da China. Até que na América Latina, você mencionou a questão dos recursos naturais, né, e como essas potências tratam aquelas regiões que consideram ser os seus pátios traseiros, né? No caso, a América Latina tem uma abundância em recursos hídricos, também muito abundante em muitos minerais usados em tecnologias críticas, no caso de baterias para veículos elétricos, painéis solares, a própria tecnologia dos celulares, que é o caso do lítio, do cobre, do cobalto, todas essas matérias-primas, para não falar do petróleo, né, que são muito cobiçadas, né, por essas potências. E a gente está vendo justamente essa competição entre os Estados Unidos, que já há muito tempo domina essa região, com essas potências entrantes, né? No caso, a Rússia e, em especial, a China, né? Inclusive, como você mencionou, com a entrada física dessas empresas aqui. Como você vê tanto essa disputa pelos recursos naturais da América Latina, quanto, a gente não pode esquecer, a própria política, né, das burguesias nacionais aqui na América Latina, que quer estejam mais alinhadas ou menos alinhadas com os Estados Unidos, vieram mantendo e continuam mantendo por muito tempo essa vertente extrativista, né, do nosso subcontinente. Como você vê essas disputas? Olha, a gente, né, o dilema, a questão que se coloca é qual que vai ser a nossa conduta, nossa postura, né, diante dessas duas forças externas, né, que estão aqui no Brasil, na América Latina inteira, travando uma disputa, né, uma disputa na qual nós somos o objeto que está sendo disputado. Esse é o nosso papel nessa, né, nessa cena, né? Aí, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, quer dizer, a gente da esquerda brasileira, a gente tem uma experiência de mais de 100 anos enfrentando o imperialismo dos Estados Unidos. Né? O imperialismo dos Estados Unidos, o estrago que ele já causou na América Latina, é algo que não tem tamanho. Né? A pilhagem das nossas economias ao longo de mais de 100 anos, a aliança dos Estados Unidos com as forças mais reacionárias, mais conservadoras, com as oligarquias da América Latina, né, em favor da opressão dos nossos povos, da exploração dos trabalhadores, os golpes de Estado todos que os Estados Unidos já patrocinaram, o apoio dos Estados Unidos às ditaduras na América Latina, né, inclusive, né, se envolvendo né, na prática de torturas em vários desses governos ditatoriais. Tudo isso, né, nos leva a ter, né, automaticamente uma postura de defesa dos nossos países, de resistência a essa nova fase imperialista dos Estados Unidos, agora mais agressiva, mais predatória, né, os Estados Unidos sob a liderança do Trump. Então, quer dizer, nesse sentido, é mais ou menos natural que se crie uma certa simpatia pela China.
né? Quer dizer, a China não tem essa história terrível, né, sombria, amarga que nós temos com os Estados Unidos, né? A China está chegando agora com um discurso de cooperação, um discurso que fala num mundo menos desigual, num mundo mais justo, num mundo onde os países do sul global, do que antigamente se chamava de terceiro mundo, os países periféricos, que eles tenham, né, que eles tenham um lugar melhor do que eles têm tido até agora, né? E a China ainda tem né, a aura da Revolução Chinesa, né, um dos movimentos populares revolucionários mais importantes do século XX, né? E a China, que é governada por um partido que atua em nome do socialismo. Se é realmente socialismo ou não, se é um socialismo de características chinesas ou um capitalismo de características chinesas, o que parece mais ser o caso, é o tema que você discute muito bem no seu livro, mas essa imagem, né, da China como uma força do progresso, como uma força de transformação social, leva a existir uma grande simpatia em relação à China, né? Agora, é preciso que a gente olhe a China como ela realmente é, e não uma China imaginária, uma China dos nossos sonhos, né? Independentemente de como sejam as relações de produção dentro da China, ou projeto estratégico do Partido Comunista Chinês, né, para o futuro da China, né, a China que chega até nós é uma China capitalista, né, são empresas capitalistas chinesas, e quer dizer, uma conduta, né, também estatal chinesa que não difere no essencial da conduta das empresas dos Estados Unidos e da Europa, né, do Japão, né, do imperialismo tradicional, né. A China chega, então, aqui na América Latina para defender os seus próprios interesses, que não são os mesmos interesses nossos, não são os interesses do povo brasileiro ou os interesses dos países do sul global de um modo geral, né. A China não está aqui para nos ajudar a nos desenvolver, a superar os nossos problemas, a miséria, o atraso. A China chega aqui buscando basicamente a mesma coisa que os Estados Unidos vêm buscar aqui. A China, o que os chineses querem? Eles querem os nossos recursos naturais, né, a nossa soja, o nosso lítio, né? O Brasil também tem lítio, não é só a Argentina, o Chile e a Bolívia, embora seja menos, né? O cobre, o petróleo, outros minérios, o ferro, enfim, o algodão do Brasil, o milho, enfim, as riquezas que nós podemos proporcionar, né, e os mercados consumidores, né, para os produtos chineses, né. A China, então, a China que chega até nós, ela não é uma China que está em busca de construir um mundo diferente. Não é uma China revolucionária, não é uma China que desafia o mundo do capitalismo global, ao contrário, é uma China que já há várias décadas vem se adaptando ao mundo da globalização neoliberal, né, o mundo do imperialismo, esse mundo, né, que já chega até nós já do século XX, né, e a China trata de usar essas mesmas estruturas econômicas injustas, né, do imperialismo, da globalização, do neoliberalismo, em proveito próprio, né. Achei muito interessante, André, essa semana eu vi na internet uma notícia de que, com essa guerra tarifária, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né, está se abrindo mais espaço para as exportações brasileiras para a China, né, e se prevê que agora, né, nesse ano, o Brasil vai exportar, vai vender à China 30% mais de soja. Isso é visto como um motivo de comemoração, né, em setores da sociedade brasileira, né. Agora, quem é que se beneficia com as exportações dessa soja? Né? Não somos nós. Quem se beneficia é o agronegócio brasileiro, que inclusive vai aplicar esse dinheiro lá fora, grande parte desse dinheiro, né, ali nos mercados financeiros internacionais. Quem se beneficia é todo o setor de máquinas agrícolas, de adubos, de agrotóxicos, etc., que está ligado ao complexo do agro
agronegócio no Brasil, e quem se discute desse mesmo agronegócio que está exportando para a China. Né? Então, quer dizer, esse é o problema. Né? Independente de qual seja a intenção da China, a intenção da China, é claro, é agir em favor daquilo que o governo chinês entende serem os interesses da China, mas, na prática, né, o que acontece nessa relação entre a América Latina e a China? Né? O comércio com a China, os investimentos da China, os projetos todos da nova Rota da Seda, etc., né, o que a gente vê é a China utilizando, em seu próprio benefício, certas estruturas que são anteriores à presença chinesa, que já vem de antes, que são estruturas de dependência, da nossa dependência econômica e política, que foi construída em séculos de colonialismo e de submissão aos países imperialistas dos Estados Unidos e às potências do Ocidente. A China, então, ela pega uma carona nas estruturas de dependência que já existiam e passa a utilizá-las em seu próprio proveito. Né? Ou seja, o que a China está fazendo? A China vem para cá, compra as nossas commodities, compra os nossos produtos primários, o papel eterno da América Latina, desde que ela foi dominada pelos europeus, 500 anos atrás, fornecer, né, produtos agrícolas e minerais, né, para os países mais desenvolvidos do mundo capitalista, né, por outro lado, né, o que a China faz é vender os seus produtos manufaturados, né, de uma forma desimpedida, né, se aproveitando, inclusive, do discurso do livre comércio. Hoje, os campeões do livre comércio é a China, já não é mais os Estados Unidos. O livre comércio sempre foi ali a ideologia, né, das potências dominantes no imperialismo, né, e o que resta para nós, então, é essa posição, né, de vendedor de produtos primários e comprador de produtos de maior tecnologia embutida, de maior valor agregado, produtos tecnologicamente avançados, sem desenvolver a nossa indústria, sem desenvolver a nossa economia. Né? Quer dizer, a nova Rota da Seda, por exemplo, né? O que a China quer? A China quer, né, aprovaram construir uma ferrovia para levar soja, milho e algodão e ferro e carne bovina, carne de aves, do Brasil para o Pacífico, principalmente para a própria China, e, na outra mão, transportar produtos manufaturados de baixo custo a serem vendidos no mercado brasileiro. Então, para isso tem investimento chinês, para isso tem cooperação. Agora, aquela cooperação que a gente gostaria de ter com outros países, uma cooperação para desenvolver a nossa infraestrutura de saneamento básico, né, para as pessoas que moram em favelas, que moram nas periferias das nossas cidades, não serem obrigadas a viver ao lado de esgotos, né, esse investimento, isso está fora da nova Rota da Seda, não faz parte. Né? O investimento que a gente precisa para desenvolver os hospitais, para desenvolver o SUS, para dar um atendimento médico decente de saúde para a nossa população, né? Esses investimentos eles não são contemplados nessas relações com a China. Né? O investimento em moradia, né, para o povo brasileiro, em educação, em segurança pública. Né? Então, é preciso que a gente abra os olhos, né, e tenha uma postura crítica em relação aos chineses. Né? Eu sinto um certo oba-oba da esquerda brasileira, né? É uma esquerda sofrida, é uma esquerda que vem de muitas derrotas, né? E de repente as pessoas olham, pô, mas está aí a China, né? Está aí o socialismo triunfando, etc. Mas, né, infelizmente as coisas não são bem assim, porque essa China que vem aqui para o Brasil, ela não vem para nos ajudar a conquistar o socialismo, ou sequer o desenvolvimento, né, ou sequer, né, um aumento do bem-estar da nossa população. Eles realmente não estão minimamente preocupados com isso. Eles estão aqui para defender os seus próprios interesses e que, embora eles não apareçam dessa forma agressiva, né, dessa forma truculenta, como se manifestam as políticas do Trump, né, o interesse último que está em jogo, né, não é tão diferente assim. Eles estão em busca das mesmas coisas que os Estados Unidos estão vindo buscar também. Sim, é interessante isso que você falou, né, da estrutura
de subordinação ou estrutura de dependência, né, que a América Latina já participa há muitos séculos, e me fez lembrar da própria teoria do imperialismo do Lenin, quando ele vai debater isso em 1916, ele está preocupado em dizer que uma região ela não pode ser colonizada simplesmente se você lançar suas forças, extrair tudo aquilo que ela tem e levar de volta. Você precisa ter uma infraestrutura, né? No caso, os impérios precisam construir previamente uma infraestrutura nessa região para poder conduzir para fora tudo aquilo que eles querem retirar. Não só como matérias-primas, mas também como a exploração do próprio trabalho. E aí, claro que a gente conhece o que os Estados Unidos já fez aqui na América Latina e na América Central durante muito tempo, ou que as potências europeias fizeram na África e na Ásia. E você mencionou a questão da nova Rota da Seda, essas estradas, né, que a China, ou portos que a China participa, constrói e operacionaliza aqui na América Latina, justamente esse sistema de infraestrutura necessário para tirar as riquezas regionais. Isso eu acho que é realmente muito interessante, do que você apontou para a gente ter esse alerta, que apesar que a China não tenha aquela mesma trajetória histórica recente que Estados Unidos e essas potências imperialistas nefastas tiveram aqui na América Latina, ela busca interesses próprios que estão vinculados justamente a essa extração de recursos. O que me leva à questão seguinte, que é justamente pensar como os governos regionais da América Latina trataram isso, porque a gente conhece o que é Bolsonaro ou o que é Javier Milei na Argentina, que são lambe-botas do imperialismo norte-americano, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, né, que arrasaram biomas inteiros. No caso aqui do Brasil, a gente viu isso, né, os ataques ao Pantanal, à Amazônia, para estender a fronteira da soja e poder entregar esses recursos para outros países. Então, a extrema-direita brasileira e latino-americana é sempre muito vinculada aos Estados Unidos, mas muitos desses projetos extrativistas são mantidos por aqueles falsamente ditos progressistas, né? No caso, Alberto Fernandes, na Argentina, se enfrentou contra as comunidades indígenas, em Jujuy, por exemplo, uma província fica no norte da Argentina, que estavam defendendo o seu direito à água, né? E o Alberto Fernandes operou uma grande repressão ali para terminar essa mobilização e poder alugar, né, aquelas regiões riquíssimas em lítio, em água, para as potências estrangeiras. E no caso aqui, a gente está vendo hoje o Lula fazendo uma grande campanha para a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, né? Que é uma grande questão da margem equatorial. Eu queria que você opinasse sobre isso também. O que significa esses projetos extrativistas que são mantidos hoje, no caso, especificamente do governo Lula, na Foz do Amazonas, o impacto ambiental que isso tem e as conclusões que a gente pode tirar disso do ponto de vista de uma América Latina independente, né? Porque não dá para ser independente se esse extrativismo continuar. André, vou responder essa questão, mas só a tua fala me inspira em um comentário, que é o seguinte, né? Quer dizer, a gente tem no Brasil, em cada país da América Latina, tem os equivalentes, uma extrema-direita, né, o Milei na Argentina, a extrema-direita no Chile, na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, em toda parte, uma extrema-direita extremamente vinculada aos Estados Unidos, né? Uma extrema-direita que expressa as oligarquias, né? O grande capital de cada um desses países. Agora, essa burguesia, essa burguesia, não vou dizer interna, porque é um conceito meio discutível, mas essa burguesia de cada um desses países, ela está numa situação, num dilema, André, porque eles já estabeleceram laços de dependência com a China que não podem ser substituídos assim de uma hora para outra por laços de independência com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão comprar a nossa soja, eles têm a soja deles para vender, né? E logo, logo vão fazer talvez um acordo com a China e voltar a vender soja, aqueles 30% a mais que o agronegócio brasileiro possa estar ganhando, acho que logo é possível que logo desapareçam. Aí chega os Estados Unidos e diz, agora vocês estão proibidos de ter negócios com a China, mas esse grande capital e o agronegócio brasileiros, eles já estão ali amarrados com a China de uma maneira que é difícil desamarrar. Então,
é uma situação meio complicada. Você lembra aquele Ernesto Araújo, que foi o chanceler brasileiro no governo do Bolsonaro? Ele tentou aplicar ali uma política pró-americana a ferro e fogo, uma política puro sangue pró-Estados Unidos, e ele quebrou a cara, porque o agronegócio não deixou, a China protestou, né, ameaçou o Brasil, ameaçou, né, ali esses setores da burguesia brasileira que tem negócios com a China. Olha, se continuar assim, nós não queremos mais, né, fazer negócio com vocês, e o governo Bolsonaro cedeu, né, esses setores mais alucinados, né, aquele filho dele, Eduardo Bolsonaro, esse pessoal teve que enfiar a viola no saco e reatar boas relações com a China. Então, agora, numa situação muito mais difícil, que é, né, essa política ali de soco na mesa do Trump, como é que eles vão ficar. Mas vamos voltar para a questão aqui, a questão que você fala do extrativismo, você fala também dos governos progressistas. Eu fui um grande defensor do ciclo progressista, né? Sempre critiquei as limitações também, as contradições desses governos, né? Não só do brasileiro, mas da Bolívia, da Venezuela, do Equador, da Argentina, né? Esse ciclo ele se encontra hoje praticamente encerrado, né? O pouco que resta está em crise, né? A Venezuela hoje já não é mais a Venezuela dos tempos do Chávez, né? Nem a Bolívia dos primeiros tempos de Evo Morales, né? Hoje a situação é muito diferente, enfim, houve uma grande derrota desse projeto, uma derrota que está aí para ser discutida e avaliada, né? Mas, então, é nesse contexto que eu vou te responder, né? Eu acho, em primeiro lugar, André, que a gente, como socialista, como revolucionário, né, como pessoas de esquerda, né, que lutam em favor do povo, em favor da classe trabalhadora, né, em favor, né, de tudo o que é a herança humanista, né, da humanidade. Acho que, em primeiro lugar, a gente deve ter uma posição de princípio, né, em relação às questões do extrativismo, né. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que defender o meio ambiente contra todo tipo de práticas predatórias. Temos que proteger a Amazônia, no caso do Brasil, temos que proteger as comunidades, né, populares, né, que vivem nessas regiões vulneráveis, nessas regiões que hoje estão sendo ali alvo, né, dos interesses do capital, né, quer dizer, enfim, né, alvo da exploração de recursos naturais, né? Então, isso em primeiro lugar. Acho que a defesa do meio ambiente, a defesa das comunidades originárias, especialmente dos indígenas, dos quilombolas, isso é uma questão de princípio, né? Por outro lado, né, é preciso a gente olhar o grande quadro, né, o grande panorama, né? A gente não pode também pensar na preservação, né, como algo assim que encare, né, a América Latina, as regiões de floresta que ainda existem na América Latina, como uma reserva ecológica, né, que é um pouco o que certos setores do ambientalista, o lugar que certos ambientalistas no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, nos coloca, né, a gente ficar aqui cuidando da natureza, né, como se fôssemos guardas florestais, enquanto eles lá na Europa, nos Estados Unidos, eles passeiam nos seus carros elétricos, né, eles ali desfrutem, né, de tudo que eles ganharam em séculos de dominação imperialista, as cidades deles, as universidades, os cafés, os teatros, né, a tecnologia, né, e nós ficamos aqui no atraso econômico, né, e cuidando, mantendo intocada a natureza, intocada a floresta. Os recursos naturais, na minha visão, acho que eles devem ser explorados de uma forma equilibrada, de uma forma sustentável, né, de uma forma que respeite o meio ambiente, que respeite as comunidades originárias. Então, você vê, por exemplo, a questão do lítio, né? É uma questão muito delicada, porque são áreas vulneráveis, especialmente na Bolívia, no Chile e na Argentina, o chamado Triângulo do Lítio, né? Então, áreas onde a exploração do lítio vai ter necessariamente impacto ambiental, né? Então, você tem, de um lado, né,
os cuidados que tem que se ter em relação a esse impacto ambiental, e, de outro lado, tem uma questão concreta que é da transição energética, né? Não vai haver transição energética no mundo sem carros elétricos, e o lítio é fundamental para as baterias dos carros elétricos. Sem o lítio, o carro elétrico não anda, né? Então, portanto, não existe, né? Como é que você vai retirar o lítio dessas regiões, né? Sem impacto ambiental? Algum impacto ambiental vai ter e você não pode escolher, não, então deixa o lítio lá e o mundo que se dane, na transição energética que se dane, e eles que encontrem lá uma outra solução, né? Não é assim que a coisa pode funcionar, né? Quer dizer, a questão do aquecimento global, né, da crise climática que a gente vive, ali é real, né? Então a questão é de definir como é que esse lítio vai ser explorado, como é que se encontra um equilíbrio, né, entre, de um lado, as necessidades da transição energética e, de outro lado, o respeito ao meio ambiente e os direitos dos povos que vivem nessas regiões, né? Então, essa é a ideia de uma transição ecológica justa, né, que deve levar em conta também os interesses do sul global, né, dos países, como os países da América Latina, de se desenvolver economicamente, de se desenvolver tecnologicamente, né, de alcançar melhores condições de vida, né? Então, o caso do petróleo, eu acho que tem que ser analisado também nessa perspectiva, né? Eu defendo um enfoque racional em relação ao petróleo. No caso do petróleo no Brasil, o Brasil hoje é um exportador de petróleo, né? O petróleo ele não pode ser criminalizado, né, como se ele fosse ali, como se ele fosse o crack, como se ele fosse antigamente as campanhas que existiam contra o cigarro, né? Não se pode proibir o petróleo, né, ou considerar a exploração de petróleo, o consumo de petróleo como um crime ambiental, né? Isso não seria uma posição que levasse em conta a história, né, que levasse em conta as condições concretas. E a gente, como marxista, a gente tem que levar em conta as condições materiais, as condições concretas, né? O mundo se move por interesses materiais, não se move simplesmente por ideias, né? Então, o mundo vai continuar consumindo petróleo ainda por algum tempo, talvez muito tempo, até que a gente, ou seja, enfim, os atores econômicos envolvidos, consigam produzir renováveis num volume suficiente para substituir os combustíveis fósseis, energia eólica, energia solar. Enquanto isso não acontecer, a gente, infelizmente, vai continuar consumindo petróleo, gás natural, carvão, como no caso da China, da Índia, de outros países, né, tentando diminuir esse consumo gradualmente, mas não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, né? O petróleo ele é fundamental, sobretudo, nos transportes. Mais de 90% dos transportes no mundo, eles são movidos a derivados de petróleo, né? Não só a gasolina, mas o óleo diesel dos caminhões, né? Então, a produção de petróleo, não adianta certos ambientalistas defenderem, para de produzir o petróleo, porque aí a transição energética que tá bloqueada, né, que está indo muito mal na realidade, mas aí vai desatar a transição energética. Se parar de produzir petróleo, o que vai acontecer é o caos, né? E o caos não nos interessa, o caos só interessa para os fascistas, para mais ninguém, né? Mas a transição energética não vai acontecer se a gente parar de produzir petróleo. Então, eu acho que está certo o Brasil produzir petróleo, acho que está certo o Brasil vender petróleo, né? Eu sou a favor de regras diferentes das que existem hoje para o petróleo. Eu acho que as empresas estrangeiras, né, estão lucrando barbaridades em cima do petróleo brasileiro, né? Isso é consequência muito do que aconteceu depois do golpe de 2016, do governo Temer, do governo Bolsonaro, sobretudo do governo Temer. Mas acho que está certo o Brasil aproveitar a oportunidade de vender petróleo, e cada um é responsável por aquilo que emite, cada um é responsável pelo petróleo que queima. E isso, o Brasil vender petróleo não é contraditório com o Brasil desenvolver as fontes renováveis. O Brasil tem avançado, inclusive, bastante nesse sentido. A produção de eólica, a produção de energia solar tem crescido assim, espetacularmente no Brasil nesses últimos 10 ou
ou 15 anos. Né? A questão específica que está em debate nesse momento é o petróleo da margem equatorial, de uma faixa de território que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte e que no oeste, além das fronteiras brasileiras, se estende ali pelas Guianas, Guiana Francesa, Surinã, Guiana, até a beirada ali da Venezuela. Né? E o que está em debate mais intenso, né, é o petróleo da chamada Bacia da Foz do Rio Amazonas. Né? Aí existe um mal-entendido, que não é tão mal-entendido, mas tem algo meio capcioso que acontece ali, que poucas pessoas percebem, que é o seguinte, né, o governo brasileiro está interessado em pesquisar se tem petróleo, claro que tem petróleo, é quase que uma formalidade, né, numa região chamada Bacia da Foz do Rio Amazonas. Né. E aí o que acontece? Basicamente, a partir de certos setores ambientalistas, confundem a bacia geológica da Foz do Rio Amazonas, que tem como referência, né, esse acidente geográfico, com a Foz do Rio Amazonas em si. Na realidade, a região que está sendo pesquisada, ela é bem distante da foz propriamente dita do Rio Amazonas. São 150 quilômetros adiante, né, no alto mar, né, numa região que não tem nada a ver com o ecossistema da Amazônia. Né. Eu digo que é um mal-entendido proposital, porque tem setores ambientalistas de fora do Brasil, dos países do norte, que não estão nem um pouco preocupados com os problemas do Brasil, os problemas sociais do Brasil, os problemas econômicos do Brasil, e eles querem aquilo que eu estava dizendo, que o Brasil seja ali uma reserva ecológica. E os brasileiros são um detalhe, né, nessa visão de um ambientalismo bastante elitista, eu diria, e um ambientalista que está bastante representado no Brasil, né, por várias ONGs e por setores da política também. Né? Eu não vejo concretamente nenhum problema em o Brasil explorar esse petróleo da margem equatorial, né? Esse petróleo da bacia da Foz do Amazonas, que não é a Amazônia propriamente dita, porque isso é do interesse do Brasil. O Brasil precisa de petróleo para abastecer a sua própria economia. Nós temos no Brasil, André, 2.200.000 caminhões. 2.200.000 caminhões movidos a óleo diesel. Essa frota de caminhões, se ela parar, é o caos no Brasil. A gente já teve uma amostra disso em 2018, na greve dos caminhoneiros, uma greve que foi, todo mundo se lembra, instrumentalizada claramente pela extrema-direita para impulsionar a candidatura do Bolsonaro. Né? Quer dizer, imagina se faltar petróleo, né, para abastecer o transporte de carga no Brasil, o que vai acontecer nesse país? Ou o Brasil vai ter que importar esse petróleo, porque não é em 3, 4, 5 anos que vai acontecer uma transição energética, vamos viver a era dos renováveis, né? Então, é uma questão de segurança energética. Né? Então, eu vejo isso de uma forma pragmática, André. Eu acho que a Petrobras tem condição de explorar esse petróleo de alto mar com segurança. Né? A Petrobras já é responsável pela maior parte do empreendimento do pré-sal, uma questão de um desafio tecnológico enorme. A Petrobras tem feito isso, né, com muita competência, com uma tecnologia que está se mostrando muito eficaz. Né? Então, eu acho que isso é uma falsa questão. Eu acho que o Brasil pode explorar esse petróleo e, ao mesmo tempo, continuar e aprofundar, né, o seu compromisso com a transição energética. Então, para dialogar com isso, Igor, você colocou dados que eu acho interessantes da gente pensar, porque, é claro, a gente não está discutindo em termos da impossibilidade de desenvolver as forças produtivas materiais das determinadas regiões do mundo, inclusive como marxistas, o grande interesse é que a gente possa assumir o controle de um sistema econômico que possa se desenvolver de maneira muito mais harmônica com a natureza e que possa, de fato, avançar as forças produtivas da humanidade para que os seres humanos consigam essa relação harmoniosa e, ao mesmo tempo, um controle sadio
sobre o metabolismo seu próprio, o metabolismo humano e também o metabolismo natural. A questão é justamente que o capitalismo, e o Brasil não está alheio a isso, ele está inerentemente vinculado com a destruição do meio ambiente. A gente pode falar de exploração do petróleo, de extração do petróleo. Agora, dentro desse sistema econômico capitalista, isso vai significar a erosão do metabolismo natural, ao ponto que nem mesmo essas possibilidades vão estar colocadas para as próximas gerações, com todo o problema concreto, não só do aquecimento global, mas do esgotamento de distintas fontes energéticas que o mundo tinha antes. Então, acho que a verdadeira questão é a gente pensar como essa questão do extrativismo está vinculado ao desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo precisa explorar trabalho, precisa dessa crescente reprodução ampliada do seu capital. Cada vez mais essas cadeias globais de valor exploram trabalho barato e precário em todo o mundo. Eles exigem mais energia despendida no transporte dessas mercadorias, e para gerar cada vez mais capital é preciso máquinas, matérias-primas, consumo energético, né, principalmente pelas vias dos combustíveis fósseis, gerando esse subproduto do processo de valorização do valor, que é uma emissão crescente de gases de efeito estufa e tudo aquilo que prejudica a reprodução natural e humana na Terra. Então, acho que pensar, por exemplo, a questão da independência energética do Brasil está vinculado justamente a ter essa visão, que em boa parte você expressou, mas eu acho importante ver também aonde leva essas políticas, por exemplo, hoje do governo Lula. O governo Lula está dizendo a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, só que a gente sabe que isso não vai vir para o Brasil, né, especificamente ou majoritariamente. Inclusive, muitas empresas petrolíferas estrangeiras estão vinculadas à exploração do petróleo ou ao projeto de exploração do petróleo nessa região. Por exemplo, a Shell, né, essa empresa britânica e holandesa que está muito desejosa de que se abra esse procedimento de exploração do petróleo ali na Foz do Amazonas e que leve esses recursos, como a gente já viu em inúmeras ocasiões, para suas matrizes, né, para os seus próprios países. Então eu vejo isso, esse encadeamento do extrativismo, da exploração da natureza e do capitalismo como essa forma orgânica da catástrofe, digamos, que continua sendo reproduzida no mundo inteiro, e aqui esse tipo de governo, como é o governo Lula, que se diz progressista, acaba, em boa medida, seguindo um pouco o padrão do que aconteceu em outros governos, inclusive aqueles da extrema-direita, né, de usar os recursos naturais com esse disfarce do desenvolvimentismo, sendo que na realidade não vai significar desenvolvimento, né, para a população mais pobre, para a população trabalhadora aqui do Brasil, como você estava mencionando, né? Essas vendas, essas grandes exportações dos nossos recursos naturais não servem para melhorar a situação das pessoas mais humildes. Acho que essa problematização é importante para a gente ver, porque claro que num sistema distinto, né, superador do capitalismo, em que a população trabalhadora, pobre, a esmagadora maioria da população brasileira pudesse controlar não só os seus ritmos de produção, né, o seu sistema econômico, mas também as rédeas da política, essa forma de relação com a natureza seria totalmente diferente. Então, eu colocaria isso como um diálogo para ver também o que você acha e para pensar isso também em termos de independência latino-americana em relação aos interesses estrangeiros para cá. Porque o Lula não faz isso com essa visão do desenvolvimento do país. Por mais que o discurso seja esse, tem muitos interesses estrangeiros envolvidos aqui, que são dos Estados Unidos, como a gente conhece, da Europa e também da China. A parte da nossa crítica a essas disputas, ou essa dupla dependência do Brasil, eu acho que está vinculada também a esse aspecto extrativista, né? Mas é um diálogo também para a gente poder seguir o debate, se você quiser comentar. Só queria compartilhar com você e com o pessoal todo que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, um pequeno episódio, uns 12, 13 anos atrás, acho que foi 2013, eu tive um debate público com o Greenpeace, na verdade com a porta-voz do Greenpeace, que é até uma pessoa amiga que eu conheço,
ótima pessoa. Mas aconteceu o seguinte, eu tinha uma coluna no Brasil de Fato, e aí escrevi alguma coisa sobre o pré-sal, estava começando a exploração do pré-sal naquela época, e essa porta-voz do Greenpeace, ela disse que, era o governo Dilma, que a Dilma tinha que deixar o petróleo do pré-sal no fundo do mar, sem extrair esse petróleo, porque esse petróleo, ele um dia seria queimado, e ao ser queimado, ele iria, claro, né, contribuir para o aquecimento global, e que, além do mais, o Brasil não precisava desse dinheiro, porque o Brasil já era um país rico. Né? Enfim, né, ali eu respondi, dizendo, entre outras coisas, que um pouco o que eu já disse, que o petróleo vai continuar sendo consumido por muito tempo, que se o Brasil não vender petróleo, outros vão vender, isso não vai fazer maior diferença na economia energética global, né? E que o Brasil precisava desse petróleo, inclusive, para o seu próprio abastecimento. Bom, passaram-se 12 anos, né? O Brasil, é claro, explorou o pré-sal, não da maneira como se pensava no início, né? Veio o golpe em 2016, quer dizer, haviam políticas interessantes de conteúdo local, de se favorecer a participação da indústria brasileira na exploração do pré-sal, políticas de um certo nacionalismo, um nacionalismo moderado, mas foram jogadas no lixo essas políticas, houve uma entrega de grande parte dessas reservas para o capital estrangeiro, conforme você disse, não total, uma parte ainda continua no Brasil, né? Mas hoje, mais de 80% do petróleo produzido no Brasil vem do pré-sal. Ou seja, se o Brasil tivesse feito aquilo que o Greenpeace queria, deixar o petróleo no fundo do mar, sem extrair, né, hoje nós estaríamos importando petróleo, né, piorando ainda mais a situação da economia brasileira. Então, quer dizer, existe essa questão que você diz, André, de longo prazo, de processos históricos seculares, né, de contradições intrínsecas do capitalismo, mas existe o aqui e agora, a decisão para ser tomada, né, no momento, e essas decisões não é entre a revolução e a conservação. A revolução, infelizmente, ela não está colocada hoje na ordem do dia, né, e as decisões têm que ser tomadas, né? Então, se buscar aquilo que é o possível em cada momento. Né? Eu sei que você pensa de uma forma diferente, mas eu tenho essa visão mais pragmática. Tá? Mas vamos lá. Só seguindo, então, nesse ponto que você mencionou, e aí até ligando com a discussão do socialismo, como você definiria, Igor, essa abordagem socialista sobre o tema da defesa do meio ambiente aqui no cenário latino-americano e mundial? Porque, claro, tem a ver com a dependência da nossa região e tem a ver também com pensar um projeto de expulsão, digamos, dessa influência extrativista, predatória, que as potências estrangeiras têm aqui. Como você definiria essa ligação, né, entre o projeto socialista e a questão do meio ambiente, né, no desenvolvimento das forças produtivas? Olha, eu acredito o seguinte, que um projeto socialista, ele depende, em primeiro lugar, de existir uma força social capaz, né, de impulsionar o processo histórico em direção ao socialismo. Essa força social ela tem que ser construída, né, ela tem elementos objetivos, né, na mobilização da classe trabalhadora, nos sindicatos, nos partidos, nos movimentos, o que quer que seja, né, e um elemento subjetivo de consciência revolucionária. Né. Esses elementos, hoje, no mundo inteiro, né, eles se encontram muito debilitados. Né. Você vê que há quantos anos que a gente não vê uma revolução social no mundo. Né. Eu me lembro da Revolução da Nicarágua, eu era bem jovem ainda, mas já estava na faculdade, a Revolução no Irã, que foi na mesma época, que não foi uma revolução de caráter social da forma como foi a Revolução Nicaragüense. As duas foram derrotadas, cada uma à sua maneira, né? E depois disso não houve mais revoluções no mundo, houve contra-revoluções, enfim, houve revoluções abortadas, né? Houve mobilizações de massa em muitos países, né? Não quer dizer que não quer dizer que a questão da revolução esteja encerrada, podemos voltar a ter, né, em algum momento, novos ciclos revolucionários que
né, que leve o mundo, espero que sim, num sentido mais justo, né, no sentido do socialismo. Né? Então, agora, mas a vida não para. A gente estava falando agora dos governos progressistas. Né? Você pensa a Venezuela. Eu tenho muitas críticas aos rumos que o processo na Venezuela tomou. Né? Agora, evidentemente, quer dizer, um governo de caráter popular, com todos os limites que a gente possa ali apresentar, sem dúvida o caudilismo e uma série de outros problemas que existiam, né? A Venezuela não podia deixar de vender o seu petróleo. O erro foi ficar apenas na venda do petróleo. Não houve um esforço suficiente ou mesmo, nem mesmo aquilo que se poderia fazer no sentido de mudar as estruturas sociais e econômicas da Venezuela. Uma certa acomodação a uma posição extrativista, né, do grande vendedor de petróleo que foi a Venezuela na época do Chávez, ou o que aconteceu na Bolívia com gás natural durante o governo do Evo Morales. Agora, isso não significa que esses países pudessem se dar ao luxo de abrir mão daquele recurso econômico que é a única coisa que eles tinham que poderia fornecer dólares, fornecer moeda forte, que esses países precisam. Se você quer equipar um hospital, você não vai poder equipar esse hospital, ainda mais um país como a Bolívia, como a Venezuela, países que não têm indústria, você não vai equipar um hospital na Bolívia com produtos made in Bolívia, você vai ter que importar. Né? Você não vai construir um teleférico, como eles construíram muitos na Venezuela e na Bolívia, melhorando a vida dos moradores das favelas, né? Teleféricos que levam, né, o morador até o alto do morro sem ele precisar ali se esfalfar, né, subindo aquelas vielas íngremes e tudo mais. Né? Quer dizer, tudo isso custa dinheiro, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a moradia, né, melhorar os salários, né, e esse dinheiro só poderia vir do extrativismo mesmo. O problema é que eles se limitaram, né, ao extrativismo, né, não houve eu acredito, um esforço suficiente, o esforço que seria necessário de modificação das estruturas econômicas e das estruturas sociais, no sentido de que esses países passassem a ter mais autonomia, né, pudessem reforçar a capacidade produtiva interna e uma série de outras coisas. Né. Eu vejo a questão dessa maneira. Né. Agora, eu acho que a gente não pode demonizar o extrativismo, né, como ali a fonte de todos os males. Né. O problema não é você vender gás natural ou vender petróleo. O problema é estabelecer todo um projeto econômico e social com base no extrativismo. Acho que esse foi um dos grandes erros dos governos progressistas, né, especialmente nos países onde esse fenômeno foi mais intenso. Sim. Eu acho que antes de passar até para essa próxima pergunta, só um breve parênteses, você deu o exemplo, né, da Venezuela, eu acho que ela ilustra bem pelo menos essa ligação que eu vejo entre a forma capitalista do extrativismo, a dependência e o atraso dos países da América Latina, que estão muito ligados com o caráter, né, das suas próprias burguesias nacionais, que surgiram estruturalmente ligadas às potências estrangeiras. No caso da Venezuela, a gente teve o governo do Hugo Chávez, que, por mais que tivesse ali uma retórica, certas medidas políticas que se enfrentavam, né, com o imperialismo norte-americano, de fato manteve uma estrutura econômica fundamentalmente baseada na exploração e na exportação de petróleo, que a gente poderia avaliar em si mesmo como isso se deu dentro da estrutura capitalista venezuelana, mas de fato a gente vê que essa extração, essa economia do petróleo na Venezuela não serviu, né, para o desenvolvimento do país, pela própria política do chavista, que, bom, até criou uma burguesia nacional, a boliburguesia muito vinculada a essa exploração e às finanças do petróleo, concedeu às forças armadas do país grande controle sobre esses recursos naturais que não eram escoados, digamos, para o benefício da vida da população venezuelana, a tal ponto que agora a gente vê mais uma vez uma Venezuela que, claro, com toda
a gente nunca pode esquecer, né, o papel nefasto que tem o embargo econômico norte-americano, todos os ataques econômicos que o imperialismo dos Estados Unidos fez sobre a Venezuela. Isso tem um impacto direto na vida da população, por isso que a gente sempre defende uma política na Venezuela totalmente independente do imperialismo norte-americano, mas que, em última instância, né, manteve o país nessa situação, essa política extrativista dentro da estrutura burguesa e capitalista, né, que o chavismo manteve o país, acabou deixando a Venezuela à míngua. Essa relação eu acho importante a gente também levar em consideração, até pelo o exemplo que você deu, eu achei ilustrativo para pensar esse tema. E até me leva à última questão, né, porque vários países, cada um à sua maneira, né, sempre buscam lidar com seus problemas econômicos a partir da predação exclusiva dos seus recursos, e isso vinculado à entrega desses recursos para o estrangeiro, para outras potências. Aqui a gente está vendo essa disputa entre Estados Unidos e China, também a Rússia, em certa medida, aqui na América Latina. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você considera que seria importante para pensar uma estrutura autônoma da América Latina, né? O que seria a ideia justamente dos socialistas de uma república de federação latino-americana que seja socialista e que seja totalmente independente da influência e da predação do imperialismo, das potências estrangeiras aqui, né? Que diz respeito a vislumbrar a América Latina para além dos Estados Unidos e da China, né? De estar pressionada sobre essa competição. Como é que você vê isso? Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em conta que o Brasil e cada país da América Latina, e a América Latina como um todo, como uma região, não estão isolados do mundo, né? Estamos conectados com todo o mundo, né? Fazemos parte de um sistema internacional. Né? Então, é preciso sempre levar em conta os limites de qualquer projeto transformador, qualquer projeto emancipatório, ou mesmo um projeto reformista, como eram os governos progressistas. Eu acho que eles tinham um caráter reformista, com o que tem de positivo e com os limites também em qualquer tipo de reformismo, né? Enfim, eles estavam situados dentro de um sistema internacional, né, que colocava ali limites claros para isso, né? O caso da Venezuela a gente está comentando, a gente olhando na perspectiva de hoje, a gente pode constatar uma tremenda ingenuidade, né, ou uma visão míope politicamente, né, no tempo do Chávez. Imagina o Chávez formular a ideia de vamos construir o socialismo do século XXI, não vamos discutir o que ele entendia por socialismo, ele também nunca deixou claro isso, mas, enfim, vamos construir algum tipo de socialismo na Venezuela, vendendo petróleo para os Estados Unidos. Né? E isso vai ser possível, isso vai ser viável. É claro que não era possível, é claro que não era viável. Né? A primeira chance que os Estados Unidos tiveram, eles cortaram as compras de petróleo da Venezuela, ainda aplicaram um bloqueio econômico, conforme você falou, deixaram a Venezuela à míngua, né? E todo aquele projeto veio abaixo. Né, todas aquelas mudanças, aquelas melhorias sociais que eles conseguiram de fato, né, na Venezuela, houve grandes avanços de saúde, de educação, de moradia na época do Chávez, mas tudo isso era superficial, porque a estrutura de classes continuou a mesma, né, quem era, né, o proletariado continuou, né, na sua condição proletária. Quem morava nas favelas basicamente continuou morando nas favelas, as classes sociais continuaram as mesmas, né, e mudou a força dos ventos, tudo aquilo veio abaixo, pouca coisa ficou das reformas sociais da época do chavismo. Né. Agora, apesar de todas as derrotas, né, dos governos progressistas, que têm que ser avaliados num ponto de vista crítico, sem dúvida, né, e acho que um pensamento radical de esquerda socialista faz parte, né, desse conteúdo crítico que é necessário, né, ali nesse balanço que está pendente para a esquerda latino-americana como um todo, né, essa agenda social, né, do início do século XXI, é uma agenda que continua de pé. Né? Então, né, de se defender
educação pública de qualidade para toda a população, saúde pública de qualidade, moradia, saneamento básico, né? Acho que essas questões são o nosso norte, né? E é possível se construir em cada país as coligações que forem necessárias para fazer avançar, né, a luta popular nesse sentido, e uma luta popular que não é contraditória com o socialismo, não é contraditória sequer com a ideia de uma revolução, né, inclusive se entendendo que o avanço das reivindicações populares em qualquer lugar do mundo, ela coloca a maioria da população, o povo, as classes populares, em conflito, em choque com as classes dominantes, né, com a burguesia, né, e com o imperialismo. Agora, eu não tenho uma fórmula, eu não sou um líder político, eu não sou um estrategista político, né, enfim, né, atualmente eu tenho procurado me focar muito nos assuntos da energia, que é a área em que eu me especializei, mas eu acho que, enfim, é uma construção prática e teórica, né, que tá aí diante de nós, né? Porque, né, nós estamos saindo de um projeto derrotado, né? Quer dizer, o próprio governo Lula hoje ele é a expressão dessa derrota, né? É um governo que eu continuo apoiando e muita gente continua apoiando, porque enfim, é melhor o que temos do que o risco que nós corremos de termos um governo fascista, da volta ao bolsonarismo, né? Mas é um momento muito difícil, André, porque não existe mais um projeto, né? Não existe mais nem sequer um projeto reformista, né? O único projeto que existe é o de ganhar tempo, não se sabe para quê, mas pelo menos para adiar o quanto for possível o avanço da extrema-direita, né, na espera de que algo aconteça, né, que mude a correlação de forças, né, enfim, né, que essa onda que não é só brasileira, que é um ciclo global, né, de avanço das forças mais reacionárias, mais conservadoras, em escala global. Né, e nós não temos um projeto que se coloque materialmente capaz de bater frontalmente contra esse projeto da extrema-direita e capaz de empolgar multidões, de empolgar maiorias, né, que se disponham a se mobilizar por um mundo melhor. Né. Aquele debate que você teve lá no FBC, André, eu até lembrei e falei, hoje em dia não se fala mais outro mundo é possível. Né. Por que não se fala mais que outro mundo é possível? Será que não é possível um mundo mais justo? Claro que é possível, mas não se vislumbra isso no horizonte. Né? O que se vislumbra no horizonte, seja na Europa, seja na América Latina, é vamos barrar o fascismo, né? Vamos barrar esses monstros, né, que estão avançando e destruindo todas as conquistas humanistas da humanidade. Esse é o cenário que a gente está vivendo, infelizmente. Né? Agora, como é que um projeto emancipatório, um projeto transformador, revolucionário, vai nascer, né, dentro desse quadro, e é preciso que nasça esse projeto do ponto de vista concreto, com um programa, uma plataforma né, quer dizer, que seja viável, que seja capaz de ser abraçada por forças materiais, né? Isso aí realmente é um dilema. Acho que quem conseguir isso vai estar dando um salto de qualidade no pensamento e na praxis da esquerda inacreditável. Sim, acho muito bom isso que você pegou, justamente porque nós precisamos, se é necessário reconstruir um projeto socialista revolucionário, reanimar essas ideias tão fabulosas que os nossos grandes mestres desenvolveram no século XIX, no século XX, é que a gente precisa pensar de uma forma nova, né? Questionar justamente essas velhas maneiras do reformismo de fazer políticas, e políticas que muitas vezes se dizem nominalmente para enfrentar a extrema-direita, mas muitas vezes acabam favorecendo o desenvolvimento dessa mesma extrema-direita, como foi durante muito tempo as políticas do próprio PT aqui no Brasil, ou do peronismo na Argentina, do evo-moralismo na Bolívia. Assim a gente poderia citar outros casos. Pensar um marxismo revolucionário aqui na América Latina está intrinsecamente ligado, eu acho, com vários temas que a gente debateu aqui, né? Essa ligação de um projeto socialista com uma nova forma de se relacionar com o meio ambiente, com a estrutura natural do nosso da natureza, né, da nossa sub-região, a forma como os trabalhadores deveriam pensar ou
nas suas próprias lutas, já começam a mostrar essa relação mais íntima, com preocupações de longo prazo, que estão vinculados à preservação do meio ambiente, mas também às suas próprias lutas cotidianas, com esse horizonte, né, que eu acho que num mundo tão convulsivo, né, que se reatualizam aquelas características da época imperialista, né, de crises, guerras e previsivelmente de revoluções, é importante ter esse caminho, né, uma tendência de pensamento que queira desenvolver isso que aparece molecularmente hoje no descontentamento da população em algo superior, né, num projeto que queira reorganizar a civilização humana ou a forma de convivência do ser humano de forma muito mais natural, harmônica, digamos, né, com a natureza. Acho que essa conversa ajuda a elucidar muitos desses pontos e também aí vislumbrar a possibilidade de superar essas velhas tradições de pensamento político aqui no Brasil e na América Latina pela esquerda, né, tendo uma perspectiva mais revolucionária, que acho que é a nossa esperança comum. Se você quiser comentar também sobre isso, Igor, eu já vou agradecendo aqui a todos que puderam acompanhar essa excelente entrevista, debates muito importantes, estruturais aqui do nosso país, da América Latina, e deixar também um convite para todo mundo seguir mandando ideias, compartilhando o nosso programa, seguindo a programação da Casa Marx, aqui com entrevistas excepcionais, como a gente teve agora com o professor Igor. Olha, André, gostei muito da nossa conversa. Eu acho que realmente, enfim, existe um debate que precisa ser travado, né, na esquerda, né, e sobretudo naquelas forças de esquerda que se mantêm ligadas a um conjunto de princípios, de valores, né, que são os mesmos valores e princípios que levaram Karl Marx a organizar a Primeira Internacional, já no século XIX, né, princípios que tiveram presentes e valores nas revoluções todas do século XX, do século XIX, né. Eu acho que a gente precisa continuar trabalhando nessa perspectiva e procurando caminhos, né, sem perder a esperança, porque o capitalismo não está resolvendo os problemas da humanidade, o capitalismo está levando a humanidade para o abismo, para a destruição, que não é só a destruição física, né, ali, né, humana, mas a destruição ambiental, a destruição ecológica do planeta, né, que nós estamos vivendo hoje é o resultado da falência do capitalismo, né, e um capitalismo cujas contradições elas continuam presentes no dia a dia de cada trabalhador e de cada trabalhadora, quer esteja trabalhando, quer esteja desempregado, quer esteja em qualquer forma de trabalho precário que hoje está se disseminando, né, e quer dizer, são formas de opressão que têm se agravado nas últimas décadas com o neoliberalismo, com essas formas mais predatórias, né, e massacrantes do capitalismo, né, e a humanidade não aceita passivamente ser explorada, ser oprimida, né, indefinidamente. A revolta sempre surge, cabe a nós estar atentos, né, aos sinais dessa revolta, né, e navegar juntos com aqueles que se revoltam, com aqueles que se rebelam, né, com aqueles que contestam esse sistema injusto. E a história sempre é nova, né, e, enfim, esse tempo escuro que a gente está vivendo não vai durar para sempre, ele vai ser superado como outros tempos escuros já foram superados também no passado. Eu vejo, se a gente for olhar numa perspectiva histórica, né, mais ampla, a gente vai encontrar motivos muito fortes de esperança e de otimismo. Assino embaixo, muito bom. Professor Igor, te agradeço de novo por ter concedido esse tempo para conversar aqui com a gente na Casa Marx. Estamos sempre abertos para novas conversas, novas atividades. Então, agradeço também ao público que acompanhou aqui a nossa entrevista. Nós vamos continuar fazendo, né, os nossos programas de conversas com pesquisadores, com intelectualidade, para debater esses grandes temas da atualidade, à luz do marxismo, do socialismo, de uma visão que busque pensar a revolução na nossa época. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, André. Forte abraço. Abraço também a todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa conversa. Valeu, até uma próxima. Valeu. Até mais, gente.